uma coisa que eu acho muito importante falar sobre criança, pregação do evangelho, é a gente de forma nenhuma menosprezar. O que eu sinto muito, com relação a às crianças, é que às vezes a gente menospreza, e não menosprezar nesse sentido, mas a gente de repente simplifica muito no sentido de: Dar "Ah", pouca atenção, isso, essa é a né. palavra, dá pouca atenção, "Ai, Uhum. criança, não, ainda", mas existe uma experiência real, legítima, que independente da idade você tem com o Espírito Santo, né, e com a pessoa do Cristo e com o evangelho. Então, eu vivi isso com 11 anos, esse jovem que mais daqui a pouco a gente pode contar um pouco a história dele, que foi muito encorajador pra gente, ele viveu isso criança, criança pequenininho, 8 anos, a gente fez um cálculo, né, 8 anos. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: hoje a gente tem um filho de 11 anos, outro de 7, e eu acho que a nossa maior disciplina como pais é não descartar nenhuma experiência que eles têm tido, né. É. Então a gente ouve e a gente dá atenção e a gente vai direcionando. É claro que essas experiências elas vão amadurecendo no decorrer dos anos, né, elas vão criando mais maturidade, mas de forma nenhuma o fato deles serem crianças fazem essas experiências serem menores, né, ao contrário, eu diria que são extraordinárias, né. Muito bom. É interessante, eu acho que é até bom a gente contar, senão a gente conta outras histórias que É, serve conta dessa, aí. né, Igor? Exato. O nome dele é Gustavo, ele tinha 8 anos, morava no povoado, aonde que a gente estava começando a fazer cultos Sertão ali, do Piauí. no sertão do Piauí, e uma das equipes que a gente, né, levou lá, fizemos o culto e tudo, e naquele dia ele tomou uma decisão com 8 anos, por seguir a Jesus. Só que era o único da família dele, Nossa, né, e o contexto até que é uma família conhecida na cidade, porque que o avô dele é o cantor de forró da área toda, região caramba. toda, né. Então ele com 8 anos ele tomou uma decisão e aquilo ficou fixo no coração dele. Só que ele não foi para alguma comunidade de fé, porque ali na comunidade ainda não tinha, continuou tendo cultos ali, né, regulares em casas, mas ele foi procurar depois de muitos anos, ele procurou, né, o pastor e falou assim: "Ó, agora eu tô conseguindo vir aqui". Só que ele já tinha Já já um jovem, é. um jovem, 14 ou 15 anos lá na época, e ele falou assim: "Agora, né, eu comecei, né, a vir porque eu consegui uma carona". Então assim, ele estava de 8 até 15 anos, mais ou menos, esperando o período que teria uma carona, e depois ele, com acho que 18 anos, ele comprou uma moto e conseguiu frequentar o culto, né, regular lá. E hoje ele é o ministro de louvor da comunidade. Meu Olha Deus, que legal, muito né. bom. Então, assim, às vezes a gente não dá tanta atenção a isso, né, É. relacionado à criança, mas eu escuto inúmeros, inúmeros, né, testemunhos sobre isso. Até eu acho algo, né, legal, a Vivian, né, por exemplo, teve uma vida diferente do que eu tive. Então eu vou contar o testemunho meu, eu conto como era terrível a vida, né, e de pecados e de mundo, e a Vivi é alguém que foi criada nos caminhos, né, do Senhor, né, você também. Então, assim, de como o testemunho, às vezes, não é tão válido para as É, pessoas que elas gostam do ex, né, o ex é, tal, o ex tal, o é, ex tal. é. Mas como é válido o testemunho de alguém que está sendo fiel É. a vida inteira. Então eu acho isso bem, né, bacana e, ao mesmo tempo, essa ideia da gente começar a semear na criança, sabe, não ver a criança ou fazer algo para poder apenas entreter ela, mas como nós podemos pregar o evangelho ali para ela. Faz, e só para a gente, expandir um pouco esse assunto, 2 coisas importantes, né. Quando a gente foi para o sertão do Piauí como, missionários, uma coisa bem importante pra gente, isso já era, uma pauta da gente, era assim, ó, nós ouvimos muitas vezes: "Ah, sempre começa pelas crianças, com o objetivo de chegar nos pais". Uhum. E isso foi uma assim que a gente começou o trabalho lá, a gente falou: "Não, as crianças não são uma porta de entrada, as crianças são alvo da pregação do evangelho, seus pais também são alvo da pregação do evangelho", porque muitas vezes a gente ouviu no campo missionário que as crianças são um meio para então alcançar, mas elas não são um meio, elas também são alvo da pregação do evangelho, independente da idade. Então isso para a gente já era uma coisa bem, consolidada, né. A gente não vai chegar lá e fazer projeto para as crianças, porque nós queremos alcançar os pais, não, nós queremos alcançar as crianças,
queremos alcançar os pais, elas não são meio. E uma coisa também para encorajar, né, quem está ouvindo a gente, dentro da história de missões tem um cara que é um personagem, assim, extremamente relevante, que é o Hudson Taylor. E a história dele, a biografia dele é interessante, que conta que com 5 anos de idade, 5 anos, ele dizia para o pai que queria ser missionário na China. Hã. 5 anos. E a história de missões de Hudson Taylor é na China. Então ele fica adulto e ele vai para a China como missionário. Então, a gente quer muito encorajar todo mundo que está ouvindo a gente, os pais, enfim, não só os pais, mas quem hoje cuida, tá diretamente, envolvido com a pregação do evangelho. Não vamos descartar, né, o que as crianças estão ouvindo de Deus, né, Com certeza. porque a história nos prova, que é real, é legítimo. E como isso reflete nos filhos de vocês também, porque eu já ouvi o Estevão, o filho de vocês, falando que quer ir pra algum lugar. Exatamente. Ele Incrível, quer né? ele quer ir pra Japão. para o Pro Japão. Quer Japão. ser missionário no No Japão. Japão, ele Sensacional, disse que com né? 18 ele foi para o Japão ano passado com o Michael, e ele voltou dizendo pra gente que avisou todo mundo lá, que com 18 anos ele volta para ser missionário no Japão. E eu, de forma nenhuma, a gente vai achar que isso é só uma emoção. Vamos. É. Cara, foi bem interessante isso, porque a gente passou umas 3 semanas lá, né, juntos, e o interessante é que ele fala isso desde os 4 anos de idade, e agora ele tá com 11. Então quando a gente chegou lá, eu não falei nada com ele sobre isso, de falar assim: "Ó, Estevam, esse aqui é o país que Nessa Deus te viagem fala". do Japão. É. Uhum. Eu simplesmente vivi com ele, servi umas igrejas e tudo. E no final a gente ficou na casa de um pastor, ele é japonês, japonês, japonês mesmo, ele nem fala, né, português, a esposa dele é brasileira, então a esposa, né, traduzia lá pra gente. E ele é um chefe de cozinha também, é pastor e chefe de cozinha. Então ele fez um café da manhã maravilhoso, perguntou o que que o Estevão, né, ele gostava, e o Estevão falou que gostava de camarão, então ele fez as coisinhas com camarão, Legal. o café da manhã típico de lá mesmo, do Japão. Aí no final, esse pastor ele trouxe um livro para poder entregar ao Estevão, que é como se fosse alfabetização em japonês. E deu para ele e falou assim: "Ó, toma, porque você vai utilizar muito isso aqui". Ai, que legal. Aí o Estevão, ele pegou o livro, olhou, sorriu para mim, aí pediu para ela poder traduzir ele. Hum. Aí falou assim: "Ó, avisa ele que quando eu tiver mais ou menos 18 anos, eu vou vir morar aqui". Uhum. Eita. Cara, aquilo ali pra mim foi assim, né, eu falei: "Cara, eu sempre tô trabalhando, despertando missionários pra poder ir para o campo, agora é o meu filho, né, É, que tá já o Senhor já está falando já com ele, partindo dele isso, então é algo que, assim, é gratificante". muito bom.